Fala pessoal, você já parou para pensar se todo mundo que nós construímos com a nossa imaginação, com a nossa criatividade, enfim, com a nossa capacidade técnica ruísse, se diante de uma crise nós perdêssemos todo o nosso processo estruturado, bem organizado da tecnologia, da economia, as cadeias de produção, se o nosso mundo moderno como é ruísse, se tivéssemos uma dificuldade como o mundo, o nosso planeta, enfrentasse uma dificuldade tamanha, que tivéssemos que regredir a uma idade da pedra, a um período paleolítico, a um período neolítico, ou seja, se nós tivéssemos a necessidade de voltarmos a viver da caça, da pesca e da coleta de um modo mais radical, como será que nós nos comportaríamos depois de todos esses anos de civilização desenvolvida? Aliás, como os primeiros seres humanos, eles desenvolveram a sua capacidade de adaptação, a sua capacidade de desenvolver pequenas comunidades, de criarem estratégias para, em conjunto, desenvolverem a civilização? Essas são perguntas pertinentes, uma vez que nós sabemos que o mundo que existe atualmente, o mundo como ele é consequência de atuação política, de criatividade, de imaginação nossa. Porque o nosso natural, na verdade, é vivermos de uma forma mais pré-histórica, por assim dizer. Ou seja, nós podemos, em certo momento, termos a necessidade de caçar, de pescar e de desenvolvermos habilidades que sejam necessárias para a nossa sobrevivência, assim como os homens de outras épocas o fizeram. Neste vídeo sobre a pré-história, sobre como viviam os primeiros seres humanos da história e como eles desenvolveram a sua capacidade de crescimento, de adaptação, neste vídeo eu quero trazer para você as principais informações desse período conhecido como pré-história, a origem do homem, a origem da vida, o surgimento das primeiras comunidades, a chegada do homem aqui no continente americano. Eu quero falar um pouco com você sobre como viviam os primeiros seres humanos da humanidade. Um panorama geral sobre a pré-história. Veja bem, pessoal, esse vídeo ele é obviamente um resumo, uma sintetização, é quase tudo sobre as principais características desse período chamado de pré-história. E nós começamos esse vídeo falando um pouquinho daquele debate que envolve o criacionismo e que envolve o evolucionismo. Na verdade, dentro da disciplina de história, dentro da historiografia, essas duas perspectivas estão andando aí há muitos anos juntas. E existe muito debate acerca das duas, acerca do criacionismo, ou seja, a afirmação de que Deus criou o homem e de que Deus criou todas as coisas. Por outro lado, o evolucionismo ele tem como base especialmente a teoria de Charles Darwin, a teoria desenvolvida na sua tese sobre a origem das espécies, afirmando que o ser humano, na verdade, as primeiras formas de vida, e não o ser humano também, mas as primeiras formas de vida, os primeiros organismos, eles passaram por uma seleção natural, por uma evolução, por uma adaptação que levou até o desenvolvimento de criaturas ou de seres e organismos mais complexos. Isso mediante a seleção natural. Atualmente o debate sobre a origem do homem ou sobre a origem da vida está aí inserido, ou seja, você pode encontrar muita referência, muito texto que vai dialogar a ciência e a fé. Ou seja, a perspectiva de que Deus ele criou todas as coisas, entretanto isso pode se dar também com estudo científico, obviamente. Mas as duas perspectivas estão aí no estudo historiográfico para você que precisa ou que deseja se aprofundar melhor no estudo do evolucionismo, seja para fim de vestibular, estudos acadêmicos
ou também estudar um pouco mais do criacionismo, especialmente da vertente cristã, que atualmente tem uma grande base de estudo também científico sobre isso. Primeiro a gente começa então com essa definição da origem do homem, do criacionismo, do evolucionismo e como as duas estão hoje colocadas aí como um debate sobre a origem do homem. É importante destacar que a pré-história, como conceito historiográfico, ou seja, quando eu falo pré-história, parece que eu estou me referindo a um período que é anterior da história. Isso porque no século XIX, quando a história estava se estabelecendo como ciência, ela acreditava que para se fazer história, nós teríamos que investigar nos documentos historiográficos, isto é, em textos. Antes da história escrita, portanto, não haveria história. Assim pensavam os historiadores do século XIX, quando fizeram essa divisão historiográfica, ou seja, pré-história, história antiga, Idade Média, história moderna e história contemporânea. Dessa forma, parece que o conceito é meio preconceituoso, em dizer que aqueles seres humanos que viviam antes do início da escrita, que está aí por volta de 3.500 antes de Cristo, não teriam história. Mas nós sabemos que nesse período de pré-história, ou seja, no período paleolítico, no período neolítico e no período da Idade dos Metais, o homem já tem uma forma de comunicação e de expressão, especialmente através de artes rupestres, feitas em cavernas, que representavam a sua crença, o seu desejo de caça e as suas guerras. Portanto, uma primeira ideia de pré-história é a problemática da conceituação do termo pré-história. Como eu acabei de dizer para você, a pré-história, como nós sabemos, é dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais. Dessa forma, o paleolítico é o período mais antigo que nós temos. A pré-história, na verdade, ela cobre um longo período historiográfico aí, que vai de mais de 3 milhões de anos antes de Cristo até aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. O paleolítico mais com características do homem como caçador, como coletor, como um homem que consegue administrar o fogo, utilizar o fogo para espantar animais, para esquentar uma caça, para assar uma carne, para fazer um churrasco. Já o neolítico, ele é mais conhecido pelo período de domesticação de animais e também da revolução agrícola. Isso mesmo, quando o homem começou a plantar, a colher, a criar animais e a organizar as suas primeiras comunidades. Evidentemente, nós sabemos que quando o homem ele começa a se organizar socialmente em tribos, em aldeias, em clãs, nós temos a figura aí do líder, do patriarca, E em diversas sociedades é chamado de uma maneira. O importante é que esse líder, que seriam os futuros reis e imperadores dessas civilizações antigas, eles representam a força militar, eles representam a força religiosa, a força política, concentrados em uma única pessoa, que é o líder, que é o chefe da tribo ou da aldeia, como nós chamamos. Então, neste período é que nós temos o início de uma organização mais complexa de sociedade. Você sabe que o homem é um ser social. Então, quando ele começa a se desenvolver nos pequenos grupos, as pequenas aldeias formarão rapidamente pequenas cidades. E sim, nós temos na pré-história já uma organização que nós podemos chamar de uma certa legislação ali, um controle de um líder político que exerce a sua influência. Evidentemente que os bens eram repartidos entre todos, mas você já encontra guerras, você já encontra disputa por espaço específico. Isso leva à formação dos exércitos, ou seja, chegamos na Idade dos Metais. Na Idade dos Metais, você já tem a organização sistemática das primeiras civilizações que teremos notícia aí por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Isto é, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Egito, os povos sumérios, acádios, todo aquele grupo de povos que vai se desenvolver ali ao longo do Oriente Médio, do norte da África e também na Península Itálica, que formará a Grécia. Portanto, evidente que fica muito claro que o desenvolvimento da humanidade aí nos primeiros anos, ele passa
de uma organização mais rudimentar de caça, pesca, coleta, até uma sistematização da sua sociedade, das suas tribos ali, organizando-se, não é, no que seria um futuro Estado, que aí nós já abarcamos, na verdade, na história antiga. Inserido na Idade Média ainda, tem alguns debates importantes aqui. Primeiro, antigamente nós pensávamos que o homem ele só teria chegado aqui na América através do Estreito de Bering, ou seja, uma pequena costa ali ligando a Rússia, né, a região da Sibéria, e uma região mais norte, ali no mais extremo norte do continente americano. Antigamente os continentes eram mais próximos e a travessia era mais fácil, até porque em épocas de muito frio os mares congelavam, formando algumas conexões entre os continentes que o homem pôde passar e começar a habitar no continente americano, na América Central e também aqui no Brasil, ou seja, na América do Sul. Entretanto, essa teoria recentemente ela foi revista, tendo em vista que estudos e pesquisas lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, conduzidas pela arqueóloga Niede Guidon, datam de aproximadamente 33 mil e até mais de 50 mil anos a presença do homem americano aqui, com destaque para o fóssil de Luzia, né? O fóssil de Luzia que foi encontrado com cerca de 11.500 anos lá em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa, especialmente desenvolvida por historiador chamado Walter Neves. Então, há uma forte possibilidade de que os homens que habitaram aqui na América do Sul tenham chegado aqui antes daquilo que se acreditava mediante o Estreito de Bering. Poderiam ter chegado aqui, por exemplo, através de navegação no Oceano Pacífico, evidentemente indo de ilha em ilha, e isso de geração em geração. Portanto, o tema da Idade Média, ou seja, esse debate historiográfico que nós temos sobre como o homem surgiu, como o homem nasceu, né? Especialmente ali os que estão concentrados no processo de evolução do homem que habitou a África, tema muito pertinente e muito interessante, porque nos lembra exatamente que nós temos uma origem em comum. É importante também dizer que esse tema da pré-história tem suas características específicas. Você pode encontrar, por exemplo, se você está se preparando para uma prova de vestibular, temas inseridos especificamente em cada período. Período paleolítico, caça, coleta e pesca. O período neolítico, a organização da agricultura, o desenvolvimento da domesticação de animais, por exemplo, ou passando mais a uma organização melhor do Estado na Idade dos Metais, quando o homem começou a manipular especialmente o bronze e o estanho para que pudessem produzir armas para o avanço do seu exército. Dessa maneira, é muito importante nós sabermos que tudo aquilo que nós construímos como sociedade vem através da criatividade, da nossa imaginação e da nossa capacidade de adaptação e de cooperação para que nós possamos construir um mundo melhor. Na verdade, todo o mundo que nós construímos, ele surge justamente por causa da nossa cooperação e por causa do nosso exercício político. Então, como viviam os primeiros seres humanos da humanidade? Eles viviam com muitas dificuldades sobre como produzir, como obter recursos específicos e precisaram de muita cooperação para que pudessem construir o mundo que nós temos. Se esse vídeo foi pertinente para você, eu peço que você curta, que você se inscreva aqui para a gente continuar produzindo um conteúdo de qualidade aqui para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Valeu, pessoal, e até um próximo encontro.